Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. 4 suspeitos de participar de uma quadrilha que vendia peças de motos roubadas foram presos em São Paulo. Eles fingiam ser entregadores de bebidas para transportar as peças sem chamar a atenção. Os policiais saíram às ruas logo cedo para cumprir 34 mandados de busca e apreensão em lojas e oficinas nas regiões central e leste da capital e nas cidades de Itaquaquecetuba e Cajamar, na região metropolitana. Durante a operação, que teve o apoio do helicóptero da Polícia Civil, os agentes estouraram um depósito de 3 andares no centro de São Paulo. Foram apreendidos capacetes, celulares, armas, televisores e 2 motos. De acordo com a investigação, as peças roubadas eram transportadas em caixas de isopor. Os criminosos fingiam fazer entrega de bebidas para despistar a polícia. E aí, quando você abre a caixa, dentro da caixa tem as peças. Deve ser uma moto que foi roubada, desmanchada e chegou para eles através dessas caixas de isopor que simulam trazendo alimento ou algum outro tipo de material. Num dos endereços, a polícia encontrou o que parecia ser apenas uma loja de peças. Atrás do balcão, um estoque sem procedência. Os criminosos tinham até uma rota de fuga no caso da chegada da polícia. Segundo a investigação, os suspeitos roubavam e furtavam e desmanchavam principalmente motos de alta cilindrada. Extremamente violentos, efetuavam disparos de arma de fogo. E após o roubo, eles ostentavam essas motos em bailes funks e após isso, eles acabavam vendendo essas peças para desmonte. A polícia investiga se os suspeitos presos também cometeram latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Além disso, os policiais acreditam que os investigados comercializavam ilegalmente as peças das motos pela internet. Vendem através de plataformas aí online, né? E às vezes eles acabam encaminhando também para outra parte da organização criminosa. Agora as investigações prosseguem aí com o intuito de identificar outros indivíduos aí da quadrilha. Economia brasileira cresce em 2024, impulsionada pela indústria e setor de serviços. Alto custo do transporte de alimentos ameaça as ações do governo para conter a inflação. Presidente Lula diz que pode tomar medidas mais drásticas contra o aumento dos preços. Peritos recolhem material genético em carro que teria sido usado na morte de adolescente em São Paulo. Clubes e CBF se unem para manifestar repúdio ao episódio de racismo contra um jogador do Palmeiras no Paraguai. Fim de semana será de clássicos decisivos nos estaduais pelo país. Domingo e segunda tem Paulistão na tela da Record. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país. Contrate pelo app. O PIB brasileiro cresceu 3,4% em 2024. Todos os bens e serviços produzidos no país chegaram a 11 trilhões e 700 bilhões de reais. Quando chegou à fábrica no fim do ano passado, era só para uma vaga temporária. Mas não demorou muito e a Fernanda foi efetivada. Eu fiquei 5 meses e aí eles deram a oportunidade, eu agarrei e graças a Deus deu tudo certo. A fábrica de papelão onde a Fernanda trabalha teve que contratar mais funcionários para dar conta do aumento nos pedidos. Nós crescemos 20% e nós contratamos no segundo semestre 70 pessoas para realmente impulsionar a entrega para os nossos clientes de forma mais ágil e mais rápida ali, com flexibilidade também. O que se vê nesta indústria se repete em muitas outras empresas do país. No ano passado, a soma de todas as riquezas produzidas chegou a 11 trilhões e 700 bilhões de reais, um crescimento de 3,4%. É o melhor desempenho anual desde 2021. As pessoas, então, por estarem empregadas e, portanto, terem renda, consomem mais e isso dá uma dinâmica maior para todo o mercado. Destaque para o setor de serviços, que registrou aumento de 3,7%.
Ao contrário de outros anos em que registrou crescimento, o agronegócio teve queda de 3,2%. A gente teve quebra da safra desse ano de várias culturas, né? Então a soja, milho, laranja, café, a gente teve vários produtos que acabaram sendo bastante afetados esse ano. O crescimento do PIB foi comemorado pelo presidente Lula. E o ano que vem vai crescer mais, vai crescer, sabe, vai crescer o PIB, vai crescer o salário mínimo, vai crescer a renda de vocês, vai aumentar mais a produção de emprego. A polícia identificou um 8º suspeito de participação no assassinato da adolescente Vitória, em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Hoje, peritos coletaram fios de cabelo e outros materiais genéticos do porta-malas de um carro. Policiais civis passaram o dia atrás de endereços ligados a suspeitos na Grande São Paulo. Pela manhã, 2 homens e uma mulher foram levados à delegacia para prestar depoimento em Franco da Rocha. À tarde, mais 3 homens chegaram para serem ouvidos novamente. O ex-namorado da adolescente, que teve a prisão negada pela justiça, voltou a falar com os investigadores em Cajamar. Inicialmente, a polícia tratava 7 pessoas como suspeitas de envolvimento na morte de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, incluindo 2 ex-namorados, 2 rapazes que assediaram a adolescente, 2 jovens que estavam no mesmo ponto de ônibus na noite em que sumiu, além de um vizinho. Ontem, 2 carros que estiveram no percurso que a adolescente fez foram apreendidos. Hoje, a polícia apreendeu um 3º veículo. O carro branco pertence a um homem de 47 anos que mora no mesmo bairro onde Vitória vivia. Equipes do Instituto de Criminalística periciaram o veículo em busca de vestígios que possam ajudar a entender o que aconteceu com o adolescente. O trabalho da perícia se concentrou principalmente no porta-malas. Novos fios de cabelo foram coletados para serem comparados aos de Vitória. Também foram colhidas digitais no veículo. No fim da tarde, uma 8ª pessoa também passou a ser considerada suspeita e foi levada à delegacia para prestar depoimento. Um 4º automóvel foi apreendido numa área de mata. A principal linha de investigação é que Vitória foi morta por vingança. Ela desapareceu no dia 26 de fevereiro e o corpo foi encontrado uma semana depois. Tudo indica que a adolescente tenha passado pelo menos 2 dias num cativeiro. Os motivos do crime ainda são apurados. O corpo de Vitória foi enterrado ontem em Cajamar, sob forte comoção. A polícia descobriu que uma instituição financeira fraudulenta funcionava dentro de um prédio de luxo em Goiânia. Os suspeitos compravam imóveis, não pagavam e ainda davam os bens das vítimas como garantia para fazer empréstimos milionários. A operação cumpriu mais de 80 mandados judiciais em Goiânia, Aparecida de Goiânia e em Sobradinho, no Distrito Federal. O objetivo era encontrar provas e os suspeitos que criaram um banco falso que comprava imóveis e não pagava. Pelo menos 10 pessoas foram enganadas. Fizemos a procuração e de 10 a 15 dias para poder receber o dinheiro. Aí começou a pandemia e eles ligavam, tivemos um probleminha, os cartórios estão fechados, não estão funcionando. A vítima descobriu que caiu em um golpe quando viu uma placa de vende-se em um dos imóveis dela. Eles deram meus imóveis como garantia, com juros exorbitantes. O banco falso funcionou de 2019 a 2022 neste prédio comercial que fica numa área de alto padrão em Goiânia. Donos de imóveis eram abordados, trazidos para cá e atendidos por um falso gerente que prometia o pagamento em 10 dias úteis. Este homem perdeu quase R$1 milhão. Fora a área que eu vendi para eles, eu paguei 280 mil. Conseguimos apreender computadores, cheques, conseguimos fazer o sequestro de uma caminhonete, disparamos via sistemas automatizados a ordem de sequestro de 3,3 milhões na conta de cada um deles. Depois de anunciar a criação de uma força municipal para ajudar no policiamento do Rio de Janeiro, a prefeitura voltou atrás e agora pretende armar a Guarda Municipal. O projeto deve ser encaminhado na próxima segunda-feira à Câmara dos Vereadores. A medida foi anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, após críticas à criação de uma nova força de segurança na cidade. Nós vamos transformar a Guarda Municipal na Força de Segurança do Rio de Janeiro. O projeto original previa um grupo armado independente da Guarda Municipal.
Pelo texto, a Força Municipal estaria voltada ao policiamento nas ruas e ao enfrentamento a roubos e furtos. Mas a proposta enfrentou resistências. Depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou as guardas municipais a atuarem como polícia, mudanças foram negociadas com associações e políticos da base aliada do prefeito Eduardo Paes. De todas as capitais do país, apenas Rio de Janeiro e Recife ainda não contavam com agentes armados. Ter um grupamento armado, eu penso que seja positiva, porque vem atender uma aspiração da sociedade fluminense. De acordo com a nova proposta, o policiamento municipal será feito por um grupamento específico dentro da própria guarda. A Força de Segurança Armada terá cerca de 4.500 agentes. O efetivo poderá ser composto por ex-militares ou guardas municipais. O grupamento vai ser monitorado pelo Ministério Público e poderá atuar em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil, mas não terá poder de investigação. A Prefeitura diz que o treinamento será rigoroso. Uma bomba não detonada na Segunda Guerra Mundial foi descoberta em Paris, nos trilhos da estação de trem mais movimentada da Europa. O artefato de 500 quilos foi encontrado durante obras de manutenção. A circulação do metrô e as viagens de trens internacionais foram interrompidas, o que provocou um grande tumulto. Especialistas foram chamados ao local e desarmaram a bomba. 6 pessoas morreram numa enchente em Bahia Blanca, cidade argentina que fica a 600 quilômetros de Buenos Aires. Uma tempestade atingiu a cidade, provocando o transbordamento de um rio. Algumas vítimas foram arrastadas pela enxurrada. 50 famílias tiveram que deixar as casas. Autoridades locais declararam que o número de mortes pode aumentar. Hoje foi mais um dia muito quente no centro-sul do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa onda de calor parece que vai amenizar nos próximos dias? Sim, Cris, ela termina neste domingo, mas a queda nas temperaturas deve acontecer apenas na próxima semana. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta vermelho de calor para 960 municípios entre o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Amanhã, Londrina, Ituiutaba e Araçatuba terão mais um dia com muito sol sem nada de chuva. A tarde esquenta até os 35 graus e a umidade do ar cai, com índices inferiores a 30%. Em Porto Alegre, sábado ensolarado e ainda muito quente. As pancadas chegam com força, mas só à noite, máxima de 37 graus. Em São Paulo e em Cuiabá, dia típico de verão. Muito sol, com pancadas de chuva em pontos isolados à tarde. As temperaturas ficam entre os 31 e os 32 graus. Hoje, no litoral do Piauí, choveu quase o volume previsto para todo o mês de março. Neste momento, as instabilidades se concentram sobre a metade norte do Brasil. Amanhã à noite, a frente fria que vai romper o bloqueio atmosférico e dar fim à onda de calor finalmente chega ao Rio Grande do Sul. Tem chance de temporais e queda de granizo no interior gaúcho. Entre Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, dia ensolarado com pouca chuva. À tarde, faz até 31 graus em Florianópolis, 34 no Rio de Janeiro, 30 em Brasília e até 28 em São Luís e em Manaus. Tempo delivery. O Álvaro escolheu a cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Oi, Álvaro. Pouca mudança, pelo menos até segunda-feira. Dias ensolarados, com um sol para cada um. Faz até 33 graus. A Vera é de Panambi, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Vera. No sábado, muito sol e calor. Não chove e faz até 33 graus. No domingo, aí sim tem previsão de pancadas à tarde. Máxima de 30. A partir de segunda, o calorão começa a se despedir. Faça como eles e participe do Tempo Delivery. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lidy. Veja ainda hoje, falta de caminhões e preço do frete podem jogar contra o governo no combate à alta dos alimentos.
A seguir, estudo mostra que 6 em cada 10 brasileiros fizeram pelo menos uma transferência via Pix por mês no ano passado. O Jornal da Record divulga agora com exclusividade um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostra que mais de 60% dos brasileiros fizeram pelo menos uma transferência por Pix a cada mês no ano passado. Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília, traz os detalhes. Olá, Fara, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. Essa semana, o Banco Central também anunciou mudanças para garantir mais segurança na transação. As medidas começam a valer a partir de abril, com a exclusão de chaves Pix ligadas a CPFs e CNPJs em situação irregular na Receita Federal. A regra deve impedir que golpistas vinculem nomes de empresas conhecidas a documentos falsos ou até mesmo de pessoas que já morreram. Hoje, existem cerca de 836 milhões de chaves Pix cadastradas no Banco Central, 796 milhões em nome de pessoas físicas. Destas, 8 milhões apresentam irregularidades. De acordo com o presidente do Banco Central, as mudanças vão garantir mais segurança à população. O objetivo dessa atualização é aumentar a segurança do Pix, proteger você de golpistas e combater o crime organizado. O Pix é um meio de pagamento rápido, acessível e o BC está sempre trabalhando para que ele seja cada vez melhor e mais seguro para você. O estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas mostra que em dezembro de 2024, 4 anos depois do lançamento, o Pix superou o dinheiro como meio de pagamento mais utilizado no Brasil. O valor médio das transações foi de pouco mais de R$ 190 e 63% dos brasileiros fizeram pelo menos uma transferência via Pix por mês no ano passado. O Pix é, sem dúvida, hoje o principal meio de pagamento usado principalmente pelos brasileiros de menor renda. De pessoa para pessoa, ele basicamente não custa nada. E isso é uma grande mudança em relação ao que existia antes. Nas ruas, a mesma opinião. Quando não havia o Pix, era tudo mais complicado. Não era a mesma agilidade que a gente tem hoje para passar, para fazer uma compra. Não precisa daquela demora de pegar o cartão, às vezes não passa. Perfeito. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram a pedir que ele seja julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento numa trama golpista. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um documento de 129 páginas para tentar derrubar a acusação de participação em um suposto plano de golpe de Estado. Os advogados afirmaram que a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, deveria ter sido descartada no momento do vazamento de áudios, em que Cid afirmava ter sido coagido a colaborar. E também quando o ministro Alexandre de Moraes levantou suspeitas de que o militar poderia ter mentido nos depoimentos à Polícia Federal. A defesa afirmou ainda que Bolsonaro nunca planejou a prisão de ninguém, nem mesmo do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados também reafirmaram que o ex-presidente não assinou nenhum decreto e não ordenou qualquer ação violenta para restringir ou impedir o exercício de um poder, bem como não tentou depor o governo constituído depois dele. A defesa voltou a pedir que o caso seja levado ao plenário do STF e argumentou que parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno. É a segunda tentativa dos advogados de Bolsonaro de levar o julgamento aos 11 ministros. A primeira já foi negada pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, com a justificativa de que ações penais devem ser julgadas nas turmas do Supremo. Agora, só uma decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, poderia tirar a análise do caso da primeira turma. Ainda no Poder Judiciário, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a atividade da plataforma de vídeos Rumble do Brasil. A medida vale até que a plataforma atenda às determinações do Supremo e indique um representante legal no país. A Rumble afirmou que Alexandre de Moraes comete censura e apresentou uma ação contra o ministro na Justiça americana. O PT confirmou o senador Humberto Costa como presidente interino do partido. Ele vai substituir a deputada Gleisi Hoffmann, que estava à frente da legenda desde 2017.
O anúncio foi feito hoje durante uma reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. O senador Humberto Costa deve ficar no comando do partido até o início de julho, quando vai acontecer a eleição para novo presidente da legenda. Eu fico por aqui e tem mais notícias de Brasília para você acessando o r7.com. De volta a São Paulo, Cris e Sérgio. Obrigada, Fara. Veja a seguir, Lula diz que vai tomar medidas drásticas se a ação do governo não controlar o preço dos alimentos. E ainda hoje, Palmeiras e CBF pedem expulsão de time envolvido em episódio de racismo contra brasileiro na Libertadores. Um homem foi baleado por assaltantes durante um arrastão numa padaria em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O local estava lotado quando 2 criminosos entraram para roubar os celulares dos clientes. Uma das vítimas não entregou o aparelho e reagiu, até que o assaltante armado atirou contra o cliente. A dupla fugiu em seguida. A vítima foi socorrida para o Hospital das Clínicas, mas o estado de saúde não foi informado. Foi o segundo assalto a essa padaria em menos de 6 meses. Bombeiros tentam controlar um incêndio de grandes proporções no centro do Rio de Janeiro neste momento. O fogo começou no início da noite, num galpão de materiais de construção perto do Morro da Providência, a comunidade mais antiga do país. Bombeiros de 6 quartéis foram acionados para combater as chamas. Até o momento, não há registro de feridos. O presidente Lula disse hoje que vai tomar medidas drásticas se as ações anunciadas pelo governo federal não ajudarem a controlar o preço dos alimentos. Ele participou da entrega de lotes para famílias assentadas em Minas Gerais. O presidente foi recebido por lideranças de movimentos sociais no Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Lula assinou o decreto de desapropriação e regularizou a área, ocupada há 27 anos por 450 famílias. A usina de cana-de-açúcar, que era dona do terreno, decretou falência na década de 90. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de recuperação judicial da empresa. Essa é a primeira vez que o presidente Lula visita um acampamento do MST neste 3º mandato. A agenda, que estava prevista para o mês passado, ocorre em meio a cobranças do movimento pela retomada da reforma agrária no país. Lula também assinou a entrega de lotes a quase 13 mil famílias em 24 estados para assentamentos. E o INCRA vai destinar mais de R$1,5 bilhão para crédito a 18 mil famílias. Em discurso, o presidente disse que quer explicações para os preços dos alimentos. Eu quero encontrar uma explicação no preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Eu ainda não encontrei uma galinha já pedindo aumento do ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Lula afirmou ainda que não descarta adotar medidas mais drásticas. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E o governo ainda não decidiu quando começa a valer a isenção do imposto de importação para reduzir o preço dos alimentos. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record avaliam se a medida pode ter impacto positivo no bolso do consumidor. Os preços assustam. Tudo aumenta, é dia a dia, tá muito caro tudo. Hoje em dia tá difícil, hein? Nada pesou tanto na inflação do ano passado quanto alimentos e bebidas. O governo decidiu zerar alíquotas de importação de 10 produtos, entre eles carne, café e açúcar. A medida foi discutida com representantes do setor de alimentos. O setor já está apresentando uma retração dos seus preços, um compromisso com o povo brasileiro, com o governo brasileiro. Em nota, a Associação Brasileira dos Supermercados disse que a proposta pode contribuir para baixar o custo de vida das famílias de baixa renda. O governo espera que o custo menor na importação dos alimentos chegue aos supermercados e traga alívio ao bolso dos consumidores, mas não tem um cálculo de quanto os preços devem cair.
Economistas avaliam que a medida pode não ter o resultado esperado. No caso da maioria desses produtos, o Brasil é um exportador e é um exportador que vende lá fora esses produtos a um preço muito competitivo. Então, dificilmente a produção nacional perderia para os importados, no caso, por exemplo, do café, no caso do milho. O governo pediu aos estados que reduzam o ICMS para baratear os alimentos. Alguns governadores se manifestaram nas redes sociais. Ronaldo Caiado, de Goiás, disse que isentar as importações prejudica os produtores brasileiros. Já o governador do Piauí, Rafael Fonteles, anunciou tarifa zero a partir de abril na cesta básica. Em nota, o Rio Grande do Sul informou que analisa a proposta e que já tem um programa que devolve valores de ICMS para famílias de baixa renda. Na Bahia, o governo reforçou que não cobra imposto nos produtos da cesta básica. No Rio de Janeiro, arroz e feijão já são isentos. Ceará, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul estudam os impactos de zerar o imposto. Para esse economista, mesmo que a medida do governo federal não tenha efeito, a inflação dos alimentos vai desacelerar. A gente tem uma safra muito boa vindo pela frente, a produção deve subir em torno de 9%, consequentemente a inflação de alimentos provavelmente vai diminuir ao longo desse ano. Mas quem fez o trabalho de fazer o preço de fato cair foi a safra, não a política do governo. Ainda nessa edição, o alto custo do transporte de alimentos ameaça as ações do governo para conter a inflação. No noticiário internacional, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que é mais fácil lidar com a Rússia do que com a Ucrânia. No Salão Oval da Casa Branca, o presidente americano voltou a dizer que a Rússia e a Ucrânia querem acabar com a guerra. E acrescentou que o presidente russo, Vladimir Putin, vai ser mais generoso do que precisa ser. Donald Trump destacou, porém, que é mais complicado lidar com a Ucrânia nas negociações de paz do que com a Rússia, porque os ucranianos não têm cartas na mão. As declarações vêm depois de Trump afirmar em redes sociais que considera aplicar sanções e tarifas contra a Rússia, até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. O presidente Volodymyr Zelensky disse hoje que equipes ucranianas e de Trump realizam um trabalho intenso para promover a paz o mais rápido possível. Trump ainda falou sobre as armas nucleares do Irã e se mostrou favorável a negociações com o regime iraniano. O presidente Trump também cancelou bolsas e contratos com a Universidade de Colômbia, em Nova York. Os subsídios do governo chegam a 400 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a Casa Branca, a instituição falhou em proteger estudantes judeus de atos antissemitas no ano passado, quando manifestantes contrários à guerra tomaram os gramados e invadiram prédios da universidade. Os Estados Unidos são aliados de Israel. Donald Trump voltou a falar das tarifas comerciais. Disse que sempre haverá mudanças e ajustes e que o objetivo é ajudar as empresas a criar empregos no país. Mais tarde, o presidente americano assinou uma ordem executiva para montar uma força-tarefa para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, México e Canadá. Junto ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, também foi apresentada a taça do próximo Mundial de Clubes. Ontem, o presidente americano assinou ainda outra ordem executiva para garantir uma reserva estratégica de criptomoedas. A Rússia lançou um grande ataque de drones e mísseis contra a Ucrânia. Autoridades de Kiev disseram que mais de 250 drones e mísseis foram lançados contra várias cidades. A Rússia focou os ataques na infraestrutura energética da Ucrânia. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. Foi o primeiro bombardeio russo em larga escala desde a suspensão da ajuda militar americana à Ucrânia. O grupo terrorista Hamas divulgou um vídeo com imagens de um soldado israelense feito refém há mais de 500 dias. Nas imagens, ele aparece ferido e abatido. No vídeo, o soldado Matan Grest diz que quer voltar logo para casa e que a segunda fase do acordo de cessar-fogo precisa começar.
A família de Matan autorizou a divulgação das imagens. Os parentes disseram que a mão do soldado aparece imóvel, que o nariz está quebrado e que ele está visivelmente debilitado. Os familiares ainda pediram a ajuda do presidente Donald Trump para libertar todos os reféns. Israel classifica os vídeos do Hamas como terrorismo psicológico, uma forma de usar os reféns para garantir vantagem no acordo de trégua. Mediadores do conflito tratam diretamente com o governo americano para conseguir a libertação de mais reféns. Hoje, o ex-refém Eli Sharabi se encontrou com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Sharabi pediu ao premier que continue trabalhando pela libertação dos sequestrados. Um grupo de mais de 50 ex-reféns assinou uma carta em que defende que o acordo de cessar-fogo seja mantido pelo governo de Israel. Eles afirmam que pode ser a última chance de trazer os sequestrados para casa e que cada minuto importa. 59 sequestrados ainda são mantidos no território palestino. Em Jerusalém, a segurança foi reforçada para receber os muçulmanos durante o mês sagrado do Ramadã. Somente hoje chegaram 90 mil pessoas. Veja a seguir: medidas do governo para baratear os alimentos podem não ter o efeito desejado por problemas para escoar a safra. A seguir, no futebol, fim de semana de decisões nos principais campeonatos estaduais. As medidas do governo para combater a alta dos preços dos alimentos podem esbarrar em antigos problemas envolvendo o escoamento da safra. A infraestrutura é precária e ficou ainda mais cara com a alta do diesel. Faltam caminhões e o preço do frete aumentou. É pelas estradas do país que os alimentos que saem do campo chegam até as famílias brasileiras. 60% do transporte de grãos ainda é feito por caminhões. O meio de transporte mais caro é um dos obstáculos para as medidas do governo. A Associação Brasileira dos Produtores de Milho diz que só na safra deste ano o preço do frete subiu entre 30% e 40%, dependendo da região. Falta armazéns suficientes, principalmente dentro das fazendas. Faltam rodovias em qualidade e quantidade adequada, ferrovias, temos um monte de ferrovias ainda por serem liberadas, ainda em construção, hidrovias que é muito pouco explorado, com exceção no Arco Norte, e também os portos, que precisam melhorar a sua eficiência, tanto para expedir a nossa produção, como também, eventualmente, para receber produtos de fora. O Brasil está colhendo mais uma safra recorde de alimentos com destaque para a soja, o que tem exigido cada vez mais caminhões. A oferta de transporte está limitada. Faltam caminhões e até caminhoneiros. E o preço do diesel foi reajustado em mais de 6% no mês passado, o que tem pressionado o valor do frete e o preço dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento tem enfrentado problemas de logística. As empresas contratadas pedem mais tempo para cumprir os contratos e transportar alimentos como milho. Para a Frente Parlamentar do Agronegócio, o governo não avaliou as propostas enviadas pela entidade antes de anunciar o corte de impostos para produtos importados. Medidas como, por exemplo, redução temporária de PIS e COFINS sobre insumos essenciais, sobre o trigo, sobre o óleo vegetal para baratear produtos como massas e pães, além da revisão de tributação sobre insumos agrícolas, são muito mais eficazes e fortalecem a produção nacional, não os nossos competidores. O documento encaminhado afirma que o Brasil enfrenta uma inflação persistente, impulsionada pelo aumento dos gastos públicos e pela desvalorização cambial, e que o incentivo à produção local geraria um efeito sustentável de longo prazo. Expansão dos gastos públicos, instabilidade fiscal, isso tudo contribui para a desvalorização do real, eleva a inflação e os custos dos alimentos. O ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, acaba de protocolar no Supremo Tribunal Federal a defesa prévia na denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre uma tentativa de golpe de Estado. Candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar classificou as acusações como fantasiosas, alegou que não teve acesso completo às provas apresentadas e pediu a rejeição da denúncia.
O Observatório Europeu do Clima anunciou que a cobertura global de gelo marinho caiu ao menor nível da história em fevereiro. Um fenômeno que muda o equilíbrio do planeta e que pode comprometer a vida na Terra. O gelo marinho é a água do oceano que congela e flutua na superfície. No Ártico, a extensão de gelo ficou 8% abaixo da média. E na Antártida, a cobertura caiu 26%. A área somada foi reduzida a 16 milhões de quilômetros quadrados. Em 1980, a extensão total era de 28 milhões de quilômetros quadrados. Se fosse um único território, todo esse gelo representaria 92% da área da África. Agora, não chegaria a 53% do continente. Os cientistas alertam que essa redução histórica tem impactos no clima global. Por causa da superfície branca, os raios solares são refletidos. Com a redução dessa área, os oceanos acabam absorvendo mais calor. Diminuição de gelo marinho, aumento da temperatura do planeta, aparecimento ou maior recorrência e intensidade de ondas de calor ou, em situações opostas, tempestades extremas. E o fenômeno não é isolado. Os cientistas já tinham constatado o derretimento das geleiras na última década em todo o planeta, o que provoca uma elevação irreversível do nível do mar. Mais uma consequência do ritmo intenso do aquecimento do planeta. Desde os anos 2000, as geleiras já perderam 5% do volume. Além de importantes reguladores climáticos, fornecem água doce a bilhões de pessoas. A quantidade de gelo derretido até agora equivale à água consumida pela população mundial em 30 anos. A soma desses fatores poderia ter impactos desde o fornecimento de água potável até as mudanças no padrão climático de diversas regiões, o que coloca em risco o futuro do planeta. O Palmeiras apresentou hoje o atacante Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro. Vitor Roque era um pedido antigo da comissão técnica e principalmente da torcida. Hora de conversar com Bruno Lohans. Bruno, o Palmeiras está investindo. Está investindo e agora tem um 9 para chamar de seu. Boa noite, Cris, Celso. Boa noite para você que acompanha o JR. Se antes a ansiedade do torcedor pela contratação de Vitor Roque, agora eles estão ansiosos pela estreia dele. Isso já pode acontecer na segunda-feira contra o São Paulo. Hoje foi um dia do palmeirense realizar um desejo muito aguardado. O tão sonhado camisa 9 foi apresentado oficialmente. A verdade é que quando vem um contato do Palmeiras é difícil falar não. Vitor Roque, a contratação mais cara do futebol brasileiro, vestiu a camisa, o número e pode estrear já na semifinal contra o São Paulo. Vinha jogando, vinha treinando e pouco a pouco vai entrando no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel. O tricolor não tem novo jogador, mas vai ter uma estreia no Paulistão. O experiente Luiz Gustavo deve ficar no banco depois de se recuperar de uma fratura no dedo do pé esquerdo. O zagueiro Juan, que sentiu um desconforto na coxa, também pode ser novidade entre os relacionados. Já no outro clássico, muito se fala em Santos de Neymar. Mas é bom os adversários não esquecerem que o Peixe também conta com o artilheiro do Campeonato Paulista. Com certeza, a melhor fase da minha carreira. Guilherme fez 10 gols em 13 jogos, um deles contra o Corinthians, na derrota por 2-1 na primeira fase. Então é fazer mais um grande jogo, explorar aquilo que a gente acha que o Corinthians tem dificuldade, fechar as brechas também, né, do nosso lado para que não tenha nenhuma surpresa e a gente seja feliz na hora de concluir os gols. No outro lado do clássico alvinegro, o Corinthians tem a chance de recuperar a confiança da torcida e do elenco, porque depois da derrota na pré-Libertadores, surgiu a informação de que jogadores discutiram no vestiário e precisaram ser contidos pelo diretor executivo do clube. Com a vantagem de jogar em casa, o Timão pode ter a volta de José Martínez, volante venezuelano que tratou de dores no joelho durante toda a semana. O fim de semana vai ser cheio de decisões nos estaduais pelo país.
O Corinthians vai jogar contra o Santos no domingo, a partir das 6 da tarde na Neoquímica Arena. O clássico vai ter transmissão exclusiva da Record na TV aberta. A outra semifinal do Paulistão entre Palmeiras e São Paulo está marcada para segunda-feira, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. A Record também vai transmitir essa partida com exclusividade na TV aberta. No Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado no Maracanã pelo segundo jogo da semifinal do Carioca. Na primeira partida, o Flamengo venceu por 1-0. Na outra semifinal do Carioca, Volta Redonda e Fluminense jogam domingo no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No jogo de ida, o tricolor goleou por 4-0. Em Belo Horizonte, Atlético e América se enfrentam amanhã pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Também neste sábado tem clássico, Grêmio e Inter na primeira partida da final do Gauchão. O Grêmio tenta conquistar o 8º título estadual seguido. Pedro Severino, jogador da base do Red Bull Bragantino, passou por novos exames no hospital particular de Ribeirão Preto, para onde foi transferido. O boletim médico divulgado aponta que Pedro Severino, de 19 anos, apresentou reflexos que apontam atividade cerebral. Ele segue em estado grave, mas estável, na UTI. Na cidade de Americana, onde recebeu os primeiros atendimentos, a equipe médica chegou a iniciar o protocolo referente à morte cerebral. Mas o atleta tossiu, o que interrompeu o processo. O atacante e outro jogador da base do Red Bull Bragantino, que teve alta hoje, seguiam para o centro de treinamento do clube quando sofreram acidente na rodovia Anhanguera. Em depoimento à polícia, o motorista do veículo admitiu que dormiu na direção. O São Paulo não conquista o Paulistão desde 2021. Nesse ano, o time tem o reforço de um jogador que saiu cedo do clube, rodou o mundo e voltou para casa para tentar ser campeão. Oscar não está no São Paulo para ser goleador, mas se tiver chance ele vai para a rede. No Paulistão já fez 2 gols, um deles contra o Corinthians. São Paulo, a bola rolada pro Oscar! Oscar foi contratado pelo São Paulo para facilitar que o time chegue ao gol. Foi assim contra o Novo Horizontino nas quartas de final. Ele achou Lucas com lançamento certeiro e Lucas tocou no Caleri para garantir a vaga na semifinal contra o Palmeiras. O Oscar ainda fez pouco perto do que ele pode fazer, mas acho que a melhor imagem que o torcedor do São Paulo tem hoje em relação ao potencial do Oscar é o gol da vitória sobre o Novo Horizontino. Aquilo é meio que o cartão de visitas do Oscar, como ele levanta a cabeça, como ele faz o lançamento e proporciona ao Lucas a chance de dar o passe para o Caleri. Esse é o Oscar, um jogador diferente na questão técnica, um cara capaz de pensar e executar. Os anos jogando no exterior não fizeram o camisa 8 esquecer a importância de jogar um clássico brasileiro. A gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro fica só fora de campo e que em campo ali que vence o melhor. A gente tem que se preparar bastante, porque principalmente quando é mata-mata, a gente sabe que é decidido nos detalhes, então a gente está trabalhando bastante para fazer uma boa semifinal. O Oscar saiu do São Paulo em 2010, foi para o Internacional, depois para o Chelsea da Inglaterra e estava no Shanghai Port da China antes de voltar para o tricolor. O que mudou nesses 15 anos jogando bola pelo mundo? É que a experiência trouxe paciência para enfrentar os momentos mais difíceis dentro do campo. A gente vai melhorando, vai ficando mais velho, parece que você vai conhecendo mais o que você tem que fazer, você conhece mais seu corpo, você conhece mais seu jeito de jogar. Quando você é mais novo, você coloca muito gás, você é muito ansioso, agora você fica quando você fica mais experiência, é mais tranquilo, toma as decisões melhores, então isso aí vai ajudando. Aos 33 anos, Oscar está em boa condição física, com a experiência de ter jogado uma Copa do Mundo e feliz por ter voltado para casa. A gente chegou onde a gente queria, então a gente espera estar bem preparado para o próximo jogo. Palmeiras ainda não assinou a contratação de Lucas Evangelista porque encontrou uma pequena alteração nos exames clínicos do jogador. Avaliações complementares serão feitas nos próximos dias. Cris, Sérgio. Obrigada, Bruno.
Essas foram as notícias dessa edição e à 00:40 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, começa a 3ª temporada de Reis. Você vai ver a continuação da história do primeiro rei de Israel, Saul. Você não pode perder. Boa noite, bom final de semana para você. As mulheres, feliz dia amanhã. Bom fim de semana.